Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos então conferir língua portuguesa. Peguem o livro, lápis, borracha e vamos trabalhar. Nesta semana nós iremos ver da página 144 até a 154. Estaremos conhecendo um pouquinho mais do texto informativo. Nós vamos ler, vamos interpretar, vamos conhecer as partes desse texto, como que ele é organizado, né? Vamos estudar também sobre o uso dos porquês. Vamos trabalhar? Para isso, prestem bastante atenção. Tudo que estiver certo, certinho de lápis de cor, o que tiver errado, apaga, arrume e presta atenção. O livro tem que ficar correto. Combinado? Não esqueçam do capricho na letra e de preferência treinando a letra cursiva. Já estamos no 4º ano, não é mesmo? Então vamos começar? Nas páginas 146 e 147, nós temos um texto informativo em 5 parágrafos que vai falar sobre o porquê as lagartixas perdem um rabo. Vocês fizeram a leitura, é bem interessante, não é? É uma curiosidade bem legal. Então vamos conferir. Agora você já sabe, o rabinho da lagartixa se movimenta sozinho, porque ele o solta. Por que ela faz isso? Para escapar do predador que quer capturá-la distraindo. O que é lagartixa cotó? É a lagartixa sem rabo ou só com um pedaço dele. C. Que nome os cientistas dão ao rabo de qualquer animal? Cauda. D. A que grupo de animais pertencem as lagartixas? Ao grupo dos répteis, como cobras, tartarugas e jacarés. Escreva o nome que se dá à capacidade que a lagartixa tem de se desprender de um pedaço de rabo. Autotomia. F. Escreva quais animais são uma ameaça para as lagartixas. Aves, gambás, gatos e cobras. G. A cauda regenerada, isto é, a parte que cresceu de novo, pode se quebrar da mesma maneira em outra situação de perigo. Explique. Não. A cauda sofre mudanças e só pode se quebrar de novo em algum ponto da cauda verdadeira que ainda não tenha se quebrado. Muito bem, estão conferindo? Numere as frases a seguir na ordem que ocorre em cada estratégia da lagartixa para se defender. Então vamos lá, número 1. A lagartixa corre para algum abrigo e foge do predador. 2. Se não conseguir fugir, a lagartixa solta a cauda. 3. A cauda solta fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Enquanto isso, a lagartixa aproveita para correr e fugir. 4. A cauda cresce de novo na lagartixa, mas não pode se quebrar no mesmo lugar em que se quebrou da primeira vez. Número 3. Por que não se deve fazer a lagartixa perder a cauda por brincadeira? Porque isso significa diminuir suas chances de salvar a vida em um ataque de predador, já que o mecanismo de soltar a cauda é limitado. Nós vimos durante este ano e vocês até mesmo em anos passados vários tipos de texto. Dentre eles, este ano nós estudamos o conto. E aí nós vimos que o conto ele é dividido em enredo, que tem uma situação inicial, o início, uma complicação, um problema, um conflito que vai surgir, um clímax, que é aquele momento em que vai e acontece na história e deixa a gente assim ansioso para ler, e o desfecho, que é a conclusão do texto. O
que você leu nesta unidade sobre as lagartixas é chamado de texto informativo e é construído de um modo diferente. Então, o texto informativo ele tem um assunto, no caso aqui as lagartixas. E aí esse assunto é dividido em apresentação, explicação e conclusão, certo? Nesse primeiro texto que nós lemos, ele está dividido em 5 parágrafos. Vamos lá interpretar. O assunto principal desse texto é: as lagartixas perdem o rabo. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e falam sobre as formas de defesa usada pela lagartixa e por outros animais. Os parágrafos 3 e 4, que trazem a explicação, tratam de como a autotomia ocorre no rabo das lagartixas. Letra D. O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre a regeneração da cauda e a proteção das lagartixas. Vamos agora ler um outro texto que trata do mesmo assunto, só que esse daqui apenas em um parágrafo. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia. Auto, voluntário, próprio, e tomia, partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto fogem. Essa estratégia pode ser repetida, porém, o rabo ficará mais curto. Comparando o texto principal da unidade com esse que acabamos de ler, é possível afirmar que o texto acima apresenta os mesmos blocos de assunto do texto principal, mas de forma sintetizada, em um único parágrafo, com menos informação, mas o assunto é o mesmo. As mesmas partes que o texto principal. Então, esse texto também tem uma apresentação, uma explicação e uma conclusão, de forma mais rápida. Releia este trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa, usada para momentos de perigo. Letra A. Neste caso, a parte destacada indica que vai se iniciar. Lá não é assim, indica que vai iniciar uma explicação. Assinale as afirmações corretas sobre a linguagem do trecho lido. Apresenta palavras mais usadas no campo da ciência. Explica o assunto detalhadamente. É direta, mas objetiva, sem opiniões pessoais. No texto informativo não tem opiniões pessoais, pessoal. É um texto que está para nos ensinar, para nos orientar, para nos informar. O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Homocromia, homo, igual, cromia, cor. Então, o urso polar pelo branco para confundir com a neve. Homotipia, homo, igual, tipia é o tipo. Então, a rã dourada de Madagascar, cor e textura iguais à de uma pedra. Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade que alguns animais têm de soltar o rabo, autotomia. Com base nas informações do texto, faça um esquema
como os do exemplo acima para essa palavra. Autotomia, auto, voluntário, próprio, mais tomia, partir, cortar. Estão conferindo? Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam. Então vamos lá. Lagartixa, como nasce? Nasce do ovo. Grupo de animais a que pertence? Répteis. Principais predadores: aves, gambás, gatos e cobras. Estratégia de defesa: autotomia, desprender parte do rabo. Pessoal, o esquema ele nos ajuda a entender melhor. É legal sempre estar fazendo um esqueminha. Quando vamos fazer uma produção, antes monte um esquema. Você vai ver que fica mais fácil escrever seu texto. Quando temos uma prova ou algo para estudar, monte um esquema do Quando temos uma prova ou algo para estudar, monte um esquema do conteúdo. Você vai ver como fica mais fácil estudar. Uso de porquê separado e porquê junto. Releia as frases do texto principal observando a palavra. Primeiro, por que as lagartixas perdem um rabo? Segunda frase, a quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. Terceira, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Na primeira frase, a expressão porquê está escrita separadamente. Em que tipo de frase ela aparece? Ela aparece em pergunta, em frase interrogativa. B. Na segunda e na terceira frase, a expressão está escrita em uma só palavra, junto. Qual é o tipo de frase em que ela aparece? Ela aparece nas explicações, nas frases afirmativas, nas declarativas. Sempre ela estará explicando. Geralmente usamos nas respostas. Complete as frases a seguir usando porquê ou porquê. Então, quando há uma pergunta, é o porquê separado. Por que o povo libera jato de tinta? Ele faz isso, olha a resposta, olha a explicação. Por que querem cobrir sua fuga quando se sente ameaçado ou é atacado por predadores? Hora de organizar o que aprendemos sobre o texto informativo. Vamos analisar o esquema. Texto informativo apresenta dados, explicações de forma organizada sobre determinado assunto. A intenção: informar, explicar sobre aquele assunto. A linguagem, ela é precisa, clara, objetiva, geralmente formal. As explicações são detalhadas, usa palavras próprias da área, geralmente da ciência, tecnologia, saúde. Ela é organizada em blocos de assunto. O leitor, pessoas interessadas em ler sobre aquele assunto. E pessoas interessadas em novos conhecimentos. Agora, nessa época de pandemia, nós estamos lendo muito sobre o coronavírus e estamos lendo bastante texto informativo. Aquele texto feito pelo pessoal da área da saúde, nos explicando como fazer, como evitar, como devemos agir. São textos informativos também. Ok, turminha! Turminha linda, que saudade de vocês. Não esqueçam de enviar a foto para a página 148, ok? Estou aguardando vocês. Beijos, pessoal. Até!